capítulo 62. Esses primeiros 30 minutos é o nosso culto da esperança. Então, nós vamos trazer aqui uma palavra rápida, objetiva, é um tiro só, não é? Você recebe a palavra aí, fica motivado, vai para a escola dominical, a gente estuda um pouco mais e é animado para o culto à noite. É assim, não é? Tem uma palavra aqui, para o pessoal aí do Ministério de Integração ficar atento à sua escala, e a escala está no mural, hein? Fique de olho lá. Você que já sabe que você é membro do Pipo Integração. Isaías 62, do verso 1 ao verso de número 7, diz assim a palavra de Deus: por causa de Sião não permanecerei quieto, por causa de Jerusalém não ficarei calado, até sua justiça brilhar como o amanhecer e sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. As nações verão sua justiça, reis de todo o mundo contemplarão sua glória, e você receberá um novo nome da boca do Senhor. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus, para que todos a vejam. Nunca mais será chamada de cidade abandonada, nem de terra desolada. Seu novo nome será cidade do prazer de Deus, pois o Senhor tem prazer em você e a tomará como esposa. Seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra por sua noiva. Atenção para esses versículos 6 e 7. Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre seus muros. Eles vigiarão continuamente dia e noite. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Não deem descanso ao Senhor, até que Ele complete sua obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Irmãos amados, a minha palavra é seguir exatamente a ideia que está aqui colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil, a oração, a importância, a força da oração. O profeta, ele vai dizer por causa de Sião ou por causa de Jerusalém, né? Eu não vou permanecer quieto. A ideia de Jerusalém ou de Sião aqui é uma linguagem para falar, na verdade, do povo de Israel ou do povo de Deus. Poderíamos falar acerca da igreja, poderíamos falar acerca da nossa família, poderíamos falar acerca da nossa vida. Por causa da nossa família, por causa da nossa igreja, por causa da nossa cidade, por causa da sua própria vida, você deveria dizer: eu não vou ficar quieto. Por causa da aflição de Jerusalém, eu não me calo. Por causa da angústia, por causa dos perigos, dos riscos, eu não me calo. Essa é a ideia. O profeta está aqui tratando acerca da oração. E eu gostaria, com poucas palavras, de ver com vocês alguns detalhes aqui nos versículos 6 e 7. O versículo 6, por exemplo, a palavra vai dizer: ó Jerusalém, coloquei vigia sobre seus muros. Você sabe que é muito comum no tempo antigo cidades serem cercadas por muros, não é? E elas serem guardadas por vigias nas torres, não é? Estão lembrados de Abacuque? Me coloquei na torre de vigia. E eu não me canso de falar com o Senhor aqui. O que o Senhor está nos ensinando é acerca de termos expectativas quanto à oração. Quando você lê um texto desse que diz: eu vou me colocar de vigia sobre seus muros, ele está dizendo: eu quero estar aposto em oração, e com isso cheio de expectativas,
Primeiro, irmãos, uma possibilidade negativa que precisa levar-nos a ficar de vigia e a ter uma vida de oração persistente, que é o risco da chegada do inimigo, não é assim? Por que o guarda se coloca de vigia? Obviamente nesse caso, porque podem surgir situações que sejam desagradáveis. Pode acontecer. De vez em quando pode estourar contra nós a guerra, é ou não é verdade? O inimigo pode se levantar. Golias pode querer tripudiar sobre a nossa vida. E eu me coloco na torre de vigia, ou eu me coloco em oração, porque eu preciso perceber a chegada iminente do inimigo. Crente que não se coloca em oração corre o risco de não perceber quando a batalha se aproxima, quando o risco está chegando cada vez mais perto. Crente que não se coloca na torre de vigia corre o risco de ser pego de surpresa, corre o risco de lutar com armas erradas, de se equivocar quanto ao inimigo. Mas nós precisamos nos colocar na torre de vigia em oração também, no sentido de expectativas boas, por perceber a boa mão de Deus, por perceber a direção que Deus dá, para ser instrumento de Deus, para alertar o povo de Deus, a família e a sua própria vida. Você precisa estar numa vida de oração com expectativa de que os céus se abrirão, de que Deus derramará sobre a sua vida graça, poder e misericórdia. Você precisa se colocar em oração, e é isso que o profeta está dizendo: tenha expectativa. E ele continua dizendo ainda no versículo 6: coloquei vigia sobre seus muros, eles vigiarão continuamente, dia e noite, continuamente. Aqui é uma lição de perseverança na vida de oração. Perseverança, irmãos amados, eu temo que esse é um tempo em que a igreja ora pouco. Ontem, falando com a juventude, eu temo que seja um tempo em que a igreja ore pouco e leia quase nada da palavra de Deus. Eu temo que a igreja não é mais poderosa quanto deveria ser, porque ela não está comprometida profundamente com aquilo que o Senhor Deus tem nos chamado para viver. Vida de oração e não momentos de oração. É só você ler a história, você vai perceber que os grandes avivamentos aconteceram por causa de gente que viveu vida de oração. Teve gente que esperou por milagre durante 30 anos. Você vai ver lá em Lucas, não é? Contando a história daquela mulher encurvada que chega diante do juiz para julgar a causa, e ela é persistente. O rapaz que recebeu parentes em casa, não tinha comida, já era meia-noite, ele foi na casa do vizinho bater na porta: arruma pão para que eu possa dar para o pessoal que chegou em casa. E o rapaz: estou dormindo com a minha família, não me incomoda. E ele não saiu de lá batendo na porta. Ou seja, embora seja uma parábola, uma ideia ali, uma história de contraste, porque Deus, você não precisa, Deus não é mau, Deus não é ruim desse jeito para dizer não vou dar, não vou levantar. Deus não é assim, mas a ênfase é: persevere. Persevere. Ô irmão, certamente se Deus colocou no meu coração trazer essa palavra agora de manhã, talvez o Espírito Santo esteja perguntando para você: você tem orado de verdade? Você tem orado de verdade? As coisas têm acontecido na sua vida por meio de oração? Você tem percebido as coisas acontecendo porque você está orando? Está orando, o joelho está calejando. O joelho está calejando. Você tem sido despertado por Deus para a vida de oração? Tem orado de madrugada? Tem orado durante o dia? O que você faz da sua vida? Você ora mais ou lê mais as notícias no celular? Que pergunta, né, pastor? Que pergunta, não é?
Você gasta mais tempo com a leitura da Bíblia e com a oração, ou mexendo nas redes sociais, quando na verdade você não está trabalhando com elas? Que pergunta, pastor? Você precisa entender, eles vigiarão continuamente, dia e noite. Olha a sequência do texto: não descansem, vocês que oram ao Senhor. Não descansem. Sabe o que esse texto está ensinando? Vida de oração é um dos trabalhos mais difíceis que o ser humano pode se propor a fazer. Vida de oração cansa. Vida de oração é pesada, irmão. Tem gente que tem tanta dificuldade, tanta preguiça de orar, que você chama para orar, ele nem os lábios mexe. Não, pastor, eu estou orando em espírito. Preguiça. Preguiça. Eu queria ver se Jesus descesse aqui, ou se ele estivesse voltando, ou se você estivesse à beira da morte, ou se um parente seu estivesse à beira da morte, se você ficaria bocejando na hora da oração, ou cochilando, quando deveria clamar ardentemente ao Senhor. Fala sério, irmão. É preguiça espiritual. Não tem poder quem não ora. Já dizia o reverendo Roster, né? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Porque poder está vinculado à vida de oração e à leitura da palavra de Deus. Não descansem vocês que oram ao Senhor. Receba em nome de Jesus como palavra de Deus. Se você está aqui me olhando agora e não ora a Deus, receba como palavra do Espírito Santo dizendo: comece a orar se você quer ter uma vida abençoada na presença de Deus. Comece a orar. Comece a orar. Não adianta pedir só o pastor para orar, só os presbíteros para orar. Não adianta, você precisa orar e orar todo dia, e orar muito. Outra coisa, versículo 7. Versículo 7 parece que o profeta está brincando com a gente, mas é isso mesmo. Cadê? Aqui deu problema, mas lá para mim não deu não. Não descansem, diz o verso 7. Não deem descanso ao Senhor. Não deem descanso ao Senhor até que Ele complete sua obra. Você está entendendo o que Ele está falando? Irmão, Deus já sabe o que você precisa. Deus tem o tempo para responder você. Ele é soberano. Você não pode manipular a Deus. Você não manda em Deus. Deus é o soberano. Ele faz todas as coisas para a glória dele, do jeito dele, no tempo dele. Mas o texto está dizendo: não dê descanso ao Senhor. É para você importunar o Senhor até que Ele faça o que Ele tem que fazer. Veja bem, não está dizendo que você vai orar agora e vai chorar agora, Ele vai responder agora. Mas se não for agora, você vai orar 30 anos, mas você não vai parar de orar, porque uma hora você vai pular na bênção. É isso que Ele está dizendo. Não dê descanso, porque uma hora o Senhor vai completar. Uma hora Ele vai completar. Então, em nome de Jesus, gente, em nome de Jesus, não pare de orar. Não pare de orar. Aprenda a orar. Eu estou com o Lidere 1, com o nosso pessoal lá, gente. Está uma turma grande, graças a Deus. Tem uns que já foram recebidos e são membros da igreja, mas outros estão chegando agora para serem batizados, serem membros da igreja. E deixa eu dizer uma coisa para você: estão lá comigo e vão orar lá. Eu já falei para eles: vocês vão aprender a orar aqui, no grupo, todo mundo. Estou ensinando a orar. Estou ensinando o jeito bíblico para orar. Sabe por quê? Porque depois chega num culto, chega numa reunião: vamos orar? Você vai orar? Não vou orar, não sei orar. Não sei, como não sabe orar? Crente não sabe orar. Como é que você é crente? Como é que você ama Jesus? Como é que você é devoto a Jesus e não sabe falar com quem você ama? Irmão, é inconcebível dizer que não sabe orar. Você quer falar que não sabe orar bonito? Que não sabe orar como pastor? Como presbítero? Eu concordo com você. Você quer dizer que não sabe orar no microfone aqui na frente? Eu concordo com você. Nem todo mundo tem esse jeito de ficar na frente olhando para os outros e sabendo que está orando aqui na frente do microfone. Agora, não saber orar ao Papai do céu, aquele que te ama e te salvou, é inconcebível. Inconcebível. E lá os menininhos estão orando. É de 12, 13, 14 anos. Todo domingo é um que ora. E hoje vai orar de novo. Tem que orar até completar a obra.
E meu tempo já acabou. Vamos lá, a segunda parte. Vamos lá. Não deem descanso ao Senhor até que Ele complete sua obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Chega uma hora que a bênção vem, que a vida é transformada, que a realidade é mudada. Agora você precisa entender uma coisa, eu tenho que terminar aqui para não prejudicar o andamento da escola bíblica. Agora você precisa aprender a orar a palavra de Deus. Você precisa aprender a orar as promessas de Deus. Já viu na Bíblia os salmos, os salmistas orando a palavra de Deus? Eles falando assim: Senhor, eu quero que o Senhor cumpra a tua palavra. O Senhor disse, o Senhor falou. Parece que eles estão lembrando a Deus do que Ele falou, estão orando promessas. Deus está comprometido com esse tipo de oração, sabe? Orar a palavra de Deus. Então, irmão, se você não mergulhar na vida de leitura da Bíblia, em oração, você vai ser crente derrotado. Se você não sabe ler, bota celular para poder você ouvir. Põe alguém para ler para você, põe lá no radinho, não é? Faz alguma coisa, hoje tem recurso demais. Mas escute seu pastor, estou falando com muito carinho. Se você não tem lido a Bíblia, e se você não tem orado, você está correndo o risco de ser derrotado. Estou te dando uma palavra pastoral. Se você não está lendo a Bíblia e não está orando a Deus, está correndo o risco de ser derrotado. E eu gostaria de orar por sua vida agora e de convidar os presbíteros para vir aqui à frente. Todos aqueles que querem e precisam, que receber uma palavra assim: nossa, eu preciso melhorar minha vida de oração mesmo, eu preciso melhorar a minha vida de leitura da palavra, porque eu quero ser vitorioso, eu quero que Deus mude a minha vida, e eu senti que Deus falou comigo. Você vem aqui para frente para a gente orar aqui, ó, e tem que ser rápido, porque o tempo é curto. Se Deus falou com você, você já ouviu, você já sabe se é com você ou não. Isso, pronto, desse jeito aí, ó, falou comigo, eu pulo na frente, deixa o corredor liberado para o pessoal chegar. Nós vamos orar a Deus aqui, falar: Deus, faz uma obra em nome de Jesus. Isso, vai deixando o corredor liberado aí. Isso, fala com Deus: Deus, eu não quero viver uma vida sem oração. Deus, eu não quero viver uma vida sem ser aprovado pelo Senhor. Você precisa falar com Deus. Isso, vem para frente. Isso. Fala com Deus aí. Aleluia. Neste lugar tu és real. Oh Deus, Vou me entregar totalmente. oh Jesus, O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. oh Deus, Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. aleluia. Senhor, nós oramos agora, apresentamos aqui os teus filhos. Ó Deus, vieram aqui à frente porque ouviram tua voz. Porque ouviram tua voz. E ó Deus, o Senhor podia estender, o Senhor, as mãos e tocar na vida de cada um agora. Toca, ó Deus, de uma maneira que os marque profundamente. Toque, ó Deus, de uma maneira
que os tornem sensíveis à tua voz. Toque, ó Deus, os teus filhos agora, de maneira que eles sejam marcados, assim como tu marcaste Jacó, teu servo, e a vida foi transformada. Marca aqui em nome de Jesus, que a partir de hoje, ó Deus, nesse culto da esperança, a vida deles tem significado novo no que diz respeito à prática da oração e à leitura da tua palavra, e que isso, ó Deus, os leve a níveis, a patamares muito mais elevados. Que percebam, ó Deus, com clareza a tua mão, a tua presença, os riscos da chegada do inimigo, ó Deus, e conceda ao Senhor vitória sobre aqueles que perseveram dia e noite na tua presença em oração. Nós queremos assim, ó Deus, dizer que é muito melhor a tua casa, a tua presença, do que qualquer outra coisa, qualquer outro lugar. Por isso nós nos humilhamos diante do Senhor agora, nos humilhamos diante do Senhor agora, como igreja, em nome de Jesus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Diga, irmãos, mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Isso, glória a Deus, glória a Deus.